Boa tarde a você, meu querido, minha querida. Que alegria, mais uma vez, estar aqui no nosso Pode Papo podcast. E como sempre nós temos um papo, hoje será também papo de política, né? Ontem trouxemos a chapa 12, né? Concorrendo assim à presidência da OAB, e hoje estamos aqui com a Renata e com o Raulson, concorrendo assim com a chapa 11. Nós já vamos conversar com eles, mas nós não podemos deixar de falar daquelas pessoas que nos acompanham desde o início. E é claro, nós queremos falar desse centro de curso de inglês e espanhol que tem tomado conta, assim, da nossa cidade. Mas espera aí, R$ 79,90 e um curso de inglês e espanhol? Será que eu estou olhando direito? Espera aí. Mas é claro que sim. E eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Nós temos os professores altamente qualificados para um melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. Você, papai, mamãe, titio, vovô e a vovó que gosta de acompanhar assim, a partir de 4 anos de idade já tem turminha para os seus filhos. Exatamente. Campanha promocional Black Friday essa semana, R$ 79,90. Pessoal, vocês não vão conseguir encontrar em lugar algum em Itaperuna com esse valor. Material a preço de custo e aquela taxa de matrícula, Douglas, enjoadinha, que vai somando e no final faz o seguinte, deixa isso aí por minha conta, vai lá na secretaria do colégio e pede, eu acabei de ver no podcast lá e o Douglas falou que a matrícula é por conta dele. Faz isso e você não vai pagar a matrícula. Bem localizado, na rua Líce de Castro Pereira, número 109, no centro. Para você que sabe, é a Rua da Pipoca ali, antigo fórum, é lá mesmo. Com o telefone 22 9803 4080, 9803 4080. E as redes sociais, Facebook, Instagram, é SES.Itaperuna. Não perca essa grande oportunidade de colocar assim seu filho, aquela pessoa de sua família, tem turmas até pessoas para 60 anos de idade. Exatamente, trouxemos aqui a proprietária, a empresária Dara Camacho, e assim ela fez uma ampla visão sobre a sua escola, né, sobre o seu colégio. Então, não perca a oportunidade, não. É uma grande oportunidade para você colocar quem você mais ama no inglês e espanhol e, assim, dar asas ao futuro, né? Boa tarde a você, Renata. Boa tarde a você, Raul. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria que vocês dessem as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo, por favor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu gostaria de agradecer, né, Douglas, esse espaço. É sempre muito importante, né, que a gente possa ser ouvido, que a gente possa estar aqui apresentando a nossa proposta, o nosso trabalho, e você nos oportunizar, né, esse espaço para um bate-papo é muito especial. Então fica aqui o meu agradecimento. Nada, fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Douglas. Em agradecimento por essa oportunidade, estarmos aqui, nós que viemos com essa missão nessa eleição da OAB, e é de muita importância e valia ouvir as duas partes para que os advogados estejam escolhendo aquela a qual parece com que eles têm em mente e com os objetivos deles. Perfeitamente, eu agradeço a presença de vocês, sabe que as portas do nosso podcast estão abertas, fique bem à vontade, tá joia? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a Renata e também sobre o Raul, um pouquinho sobre a trajetória de você, começando primeiramente pela Renata, mas antes, para você que não está entendendo nada, essa é a chapa 11, tá, que está concorrendo à presidência da OAB, Renata como presidente e Raul como vice-presidente, assim, nessa chapa número 11. Tá joia, pessoal? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória de vida até aqui, Renata. Então, Douglas, eu venho, né, de uma família, como eu já falei em outras oportunidades, da área médica. Eu tive, assim, uma dificuldade de definir qual lado que eu seguiria, se eu seguiria uma carreira da área de saúde, ou se eu viria para uma carreira realmente para uma área mais de humanas. Mas no decorrer do meu dia a dia, eu fui vendo que as inquietações que eu tinha, a necessidade que eu tinha de estar promovendo a defesa dos meus colegas, das bandeiras que eu acreditava, eu fui vendo que o direito ele tinha uma afinidade muito grande com os meus ideais.
Então, nesse tempo, eu mesmo vendo que a minha família toda seguia um outro caminho, né, eu resolvi começar a trilhar esses caminhos para o estudo de uma área de humanas e vi que o direito ele realmente representava, né, aquilo que eu esperava como uma formação pessoal. E nessa trajetória, né, eu comecei estudando, na época que eu me formei em 2002, a gente não tinha ainda, eu me formei em 2002, comecei em 98. Em 98, estava começando as universidades em Itaperuna. Né? Então, assim, quando eu fui estudar no ensino médio, não tinha ainda universidade aqui. Então, eu fui fazer o ensino médio em Niterói, né, para poder estudar. E lá no ensino médio, eu terminei o ensino médio em Niterói e comecei fazendo o curso de Direito na Universidade Cândido Mendes. E, assim, pelos laços do coração, né? Meu marido hoje, o Alexandre, eu resolvi voltar para Itaperuna, que já então tinha o curso de Direito, que estava indo para a sua terceira turma, e vim para poder fazer do terceiro período para frente, eu já fiz aqui em Itaperuna, então eu concluí basicamente o meu curso todo na Universidade Iguaçu. Foi muito bom poder ter a oportunidade de regressar para casa, ver as universidades se instalando dentro do nosso município. Pude vivenciar e ver a importância do desenvolvimento do nosso município com o crescimento que a universidade trouxe, né, para Itaperuna, e hoje a gente vê muito mais com outros polos universitários, né? Então a gente vê que realmente o ensino ele traz qualidade de vida para as pessoas, ele oferece novas oportunidades, né? E a gente vê também que o próprio município ele acaba ganhando e se enriquecendo em razão dessas oportunidades. Então eu tive esse privilégio de voltar para Itaperuna e na minha cidade natal concluir, né, a minha graduação em Direito. Concluída a minha graduação em Direito, eu fui trabalhar no Ministério Público do Espírito Santo como assessora jurídica, onde eu fiquei por 3 anos. 1 ano trabalhando no gabinete da Procuradoria, no 2º grau de jurisdição, e os outros 2 anos trabalhando na Subprocuradoria Administrativa, onde eu comecei a ter a minha primeira vivência e experiência administrativa de gestão de pessoas. Essa escola que eu digo que eu tive no Ministério Público, ela foi muito importante, porque ela me deu know-how, eu era jovem, ela me deu maturidade, né, e me ensinou o trato com as pessoas, me mostrou o quanto o direito é importante, porque a gente, quando trabalha no Ministério Público, ele tem essa função mesmo, né, de zelar pela legalidade, né, pelo cumprimento das leis, e aí eu tive a oportunidade de ter grandes exemplos, né, dentre eles eu tive, inclusive, a minha tia, que é minha grande referência, hoje procuradora aposentada, né, então, assim, eu tive a oportunidade de vir crescendo, né, e vivendo uma experiência que, para mim, eu entendo que foi muito importante. Mas como ali era um cargo comissionado e eu tinha uma perspectiva de futuro que eu queria também direcionar a minha vida, né, para poder ter uma coisa mais definitiva, eu optei por regressar para Itaperuna e voltei para poder abrir o meu escritório de advocacia. E assim, como disse, venho de uma família da área de saúde, né, uma família com recursos, né, mas uma família que não tinha a atuação que eu estava pretendendo seguir. Então, assim, eu não tive ninguém para poder me direcionar. Tive apoio, né? Muito apoio, mas eu não tive ninguém para me direcionar. E aí eu resolvi montar o meu escritório, começar a estabelecer essa luta que é, né, o trabalho da advocacia, porque ela é enriquecedora, ela é satisfatória? É satisfatória. E ela também te permite, né, levar a justiça às pessoas. Então isso tem um valor e uma relevância para a sua atuação também, que tem um ganho pessoal, né, um crescimento pessoal de você conseguir levar a justiça, realmente promover a justiça. Comecei a desenvolver ali o meu escritório, venho nesses últimos aí 19, quase 20 anos, né, exercendo a advocacia. Fiz uma opção por montar um escritório onde eu vim tendo colaboradoras e que, não uma opção, né? Só assim, voltando. A vida foi me trazendo colaboradoras todas do sexo feminino e a gente hoje monta um time ali que nós somos 4. Eu tenho uma sócia direta, que é a doutora Naira, e a gente tem um time lá de 5, comigo 5 advogadas, e a gente vem construindo, né, a nossa história conjunta, né, dentro desse escritório de advocacia.
Então, assim, a minha vida enquanto advogada, a minha vida profissional foi basicamente, né, quase toda ela dedicada à advocacia. Profissão que eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido. Eu tenho amor pelo exercício dela e que é justamente vendo que a gente vem perdendo um pouco do nosso reconhecimento, da nossa classe, que a gente precisa de estar um pouco melhor representado, que a gente precisa de ter uma atuação mais forte, que eu hoje me coloco nessa situação como uma opção aos colegas advogados para poder representar o órgão de classe. Então essa, assim, simplificadamente, é a construção da minha vida da advocacia. Concomitante a isso, eu por um período também lecionei, fui docente, né, e pude, por 10 anos desse período, eu lecionei no Centro Universitário Redentor, uma experiência excelente, enriquecedora, né, onde eu pude trabalhar com as disciplinas práticas, né, tendo instituído o núcleo de prática jurídica do Centro Universitário Redentor, junto com a coordenação do curso, né, quem eu devia toda a subordinação, mas nós construímos juntos, né, um núcleo de prática, e ali eu também, por 10 anos, pude tanto levar, né, o ensino jurídico aos alunos, por quem ali foram os meus alunos, né, mas também tive a oportunidade de também promover o trabalho social, porque as atividades de extensão que a universidade nos permitia, né, faziam com que a gente levasse os alunos para a rua, para poder fazer atendimentos, né, para poder ter acesso aos clientes, a população mais carente dentro do município de Itaperuna conseguia ali ser atendida. Então também foi uma experiência muito enriquecedora. Essa é a minha história aí, meu caminhar na carreira jurídica. Sobre a família, você só ergueu as velas para o outro lado, né? Do barco, né? É isso aí. Perfeitamente. E o Raul, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória de vida até aqui, até chegar nessa vice-liderança aí, né? Perfeito. Meu nome é Raulson Santos, é um nome complexo, né, para muitas pessoas. Tenho 31 anos de idade, hoje tenho 7 anos de advocacia, caminhando para 8 anos. E o Raulson advogado, mais conhecido como advogado 24 horas por dia, de acordo com o meu Instagram, não consigo falar sobre ele sem falar sobre a minha história. Filho de mãe solo, minha mãe sempre criou os 2 filhos que ela tinha, trabalhava dia e noite no comércio de Itaperuna, e a gente tinha uma infância bem difícil. Aí fico um pouco emocionado, porque a gente, nesses momentos que lembra um pouco da nossa rotina, que às vezes, pela correria do dia, a gente deixa passar. Minha mãe sempre trabalhando para poder criar os filhos, a gente estudando, e aos 12 anos ela me colocou para poder ter uma profissão em serviços braçais, que recebia muitas das vezes R$50 por mês, R$60. E a partir daquele momento eu decidi que, através de serviços braçais, não seria o caminho que eu iria seguir, porque eu não via naquela forma uma forma de mudança da vida financeira da minha família. A partir desse momento eu decidi que eu iria estudar, e a partir de então começa o meu caminho, a minha jornada até me tornar advogado. Me formei no ensino médio, graças a Deus consegui uma bolsa na Universidade Unig, ingressei na faculdade, no terceiro período eu entrei na Defensoria Pública de Itaperuna, vara de família, comecei a estagiar. E a partir dali eu tive um encontro com a advocacia pública e me apaixonei pelo atendimento ao público. Eu sempre fui cristão, frequentador de igreja, líder de jovens, adolescentes, e naqueles momentos eu achava que a minha missão seria ser missionário. E a partir do meu ingresso na defensoria eu vi que, para além, né, da missão que a gente conhece, como ir até os pobres e as pessoas que têm fome e levar o alimento, através da defensoria eu conseguiria, através da minha profissão também, eu conseguiria exercer uma missão. E a partir dali a gente começou a ter contato com pessoas que necessitavam do pouco que era alimentos. A gente trabalhou muito com ação de alimentos, que é um dos ramos do direito de família, ações de medicamentos. Então ali eu me encontrei e vi que de fato seria minha missão. Continuei trabalhando na defensoria desde o terceiro período. No 8º período minha mãe veio a falecer, acabei ficando eu e minha irmã assim sozinho, né, desamparado, mas graças a Deus conseguimos vencer. Tinha perdido a bolsa de faculdade 2 semanas antes, então foi um período bem complicado. A Unig depois me forneceu uma bolsa até eu formar. Graças a Deus, continuei na defensoria também.
fui contratado assim que eu me formei para ser secretário. Comecei a trabalhar como secretário de Defensoria em atividade a partir de 2018, a partir de 2016. Peguei minha OAB em 2017, me formei em 2016 na Unig, peguei a OAB em 2017. A partir dali eu tentei conciliar a OAB com a advocacia, né, com o serviço da Defensoria, mas acabou que eu decidi que eu iria me dedicar exclusivamente à advocacia. Então, nesse período, eu tive contato com a Jovem Advocacia, foi um momento também que eu tive contato com a OAB de Itaperuna, e eu comecei a ver, na forma que eu trabalhava na igreja, uma possibilidade também de atuar com a Jovem Advocacia, conhecedor e também, por não ter nenhum familiar na profissão, eu sabia da dificuldade que era o início, então, por ter passado por isso, e passando ainda por isso, eu me coloquei à disposição da classe para poder trabalhar com os jovens advogados e vivenciei junto com eles, mesmo estando passando pelas dificuldades, momentos que a gente conseguiu trazer para a Jovem Advocacia palestras, eventos. Conseguimos também que eles tivessem a visão de que a advocacia autônoma, às vezes, é melhor do que trabalhar em grandes escritórios que pagam muito pouco. Então, nós trouxemos um movimento a partir de 2017, 2018, em prol da Jovem Advocacia. Em 2022, eu fui empossado como presidente da Advocacia de Itaperuna, Jovem Advocacia de Itaperuna, e desde então a gente fez congressos, palestras, reunimos mensalmente com a Jovem Advocacia para que a gente tivesse de perto essa troca de experiência, porque muitas das vezes as pessoas achavam que, pela internet demonstrar que é uma advocacia que gera muito dinheiro, só eles estavam passando necessidade. E quando a gente começou a conversar, a gente via que, na verdade, todos tinham os mesmos problemas, só que problemas não são expostos na internet. Então, um adendo também, eu sempre tive muito envolvimento com a internet, então, assim, desde o meu estágio eu postava minha rotina, isso me ajudou bastante, então veio essa era da internet, marketing digital, marketing jurídico, fiz vários cursos sobre isso, não postei, porque as pessoas às vezes acham que a gente tem essa experiência da cabeça, mas a gente foi atrás de conhecimento, congressos fora daqui em Vitória, participei dos congressos também no Rio de Janeiro, então a gente sempre esteve em busca de projetos que envolviam jovem advocacia para, de fato, trazer algo concreto e de conteúdo, um conteúdo que foi estudado para poder dar certo efetivamente aquele projeto. Graças a Deus tivemos êxito, acabei me desvinculando da Jovem Advocacia no ano de 2023 por algumas situações, por entender que nós precisamos mudar. Nós estamos com uma gestão atual que está há mais de 30 anos e foi um dos motivos de eu ter saído. Prefiro não expor os outros motivos, mas, de fato, essa nosso estudo, nossa conversa para poder trazer a Chapa 11 veio a partir dessa vivência que eu tive com a Jovem Advocacia e de entender que é possível fazer mais, com pouco, sem dinheiro, sem ajuda, às vezes, da diretoria, sem um apoio direto. A gente conseguiu fazer muito pelos poucos e as pessoas me mandam mensagem até hoje agradecendo pela ajuda, falando que estavam desanimadas, tinham pensado muitas vezes em parar, desistir da profissão, mas graças à advocacia, a Jovem Advocacia conseguiram superar os problemas e estão aí hoje, graças a Deus, atuando na classe. Perfeitamente. Meus sentimentos pela mãe, mas eu creio que o propósito dela, né, foi vencido, né, quer ver o filho formado, né, e isso é motivo de inspiração para muitas pessoas, tá, Robson? Estou falando porque eu trago várias pessoas aqui e pessoas às vezes contam suas histórias e inspiram meu público. Muitas das vezes pessoas me pedem para trazer pessoas que vão dar uma virada de chave na cabeça de algumas pessoas. Né? Exato. A gente falando parece que foi fácil, né? Aquele momento não foi fácil, mas graças a Deus chegamos até aqui. Perfeitamente. Renata, o que marcou nessa sua trajetória? Né? Você disse que saiu de uma família que faz uma particularidade na área médica. Você, como eu disse, você virou as velas. O que marcou nessa sua trajetória até aqui? Então, Douglas, assim, no decorrer, né, desses 20 anos aí que eu tenho no exercício da advocacia, uma coisa que vem assim, me marcando muito
é assim, o quanto o exercício da advocacia, ele como é que eu vou colocar aqui? O quanto ele é recompensador. A gente sabe que tem lutas, as lutas não são poucas. Eu estou para dizer que elas tem muito mais lutas, né, do que glórias. Porém, quando você consegue fazer justiça, representar o seu cliente da melhor maneira possível, entregar o direito que o seu cliente pretende nas mãos dele, e você se sentir instrumento, né, de levar a justiça a alguma pessoa, isso marca a gente de forma muito positiva. Isso tem um contraponto também, né, Douglas? Porque na realidade você tem uma responsabilidade, né? E trabalhar com essa responsabilidade, né, ela às vezes também te traz situações, né, que você acaba ficando temeroso, temerário, né? Mas eu acredito firmemente, pela minha experiência até hoje, né, que a gente ouve aquela frasezinha clichê, né, o advogado é o primeiro juiz da causa, que a gente fazendo ali a análise do direito que o nosso cliente leva até o nosso escritório, olhando exatamente com o olhar, né, com estudo, com o olhar crítico, com o posicionamento que vem sendo aplicado, né, pelo Poder Judiciário, que a gente consegue, ao menos, expectar, né, aonde que a gente vai chegar. Né? E você poder traçar o caminho, né, que você vai levar aquele cliente até alcançar a justiça, ao final você vendo aquele direito ser consolidado, eu posso te dizer que isso é muito satisfatório e eu acho que isso marca muito a vida de um advogado. Eu acho que a gente pode fazer diferença, né? Então eu acho que isso realmente é uma coisa que marcou muito o meu exercício da advocacia e essa satisfação de poder ser advogada. Eu sou uma advogada plenamente realizada. Tive muitos problemas, né? A gente enfrenta diversos empecilhos, dentre eles empecilhos, inclusive dentro do próprio judiciário, empecilho com os colegas. A gente está vindo tentando representar o órgão de classe. E quando eu estou saindo do meu escritório para me colocar como uma disposição, como uma opção, porque eu entendo que está faltando um pouco de representatividade. Então a gente às vezes se sente também deixado de lado, né? Que os nossos direitos não estão sendo resguardados. Mas eu vejo como muito marcante você poder efetivamente consolidar a justiça. Porque assim, a gente sabe que o processo, né, é certo que a advocacia não é só o contencioso, a disputa, a briga. Mas é certo que o processo, né, é um método de se fazer a justiça. Mas nem sempre ele é um instrumento de justiça. Então, quando você consegue fazer com que esse método se torne um instrumento de justiça e que muito disso tem a ver com o seu estudo, com o seu olhar, com o seu trabalho, isso é assim, muito gratificante. Então isso realmente é uma coisa que me marca no exercício da advocacia. Perfeito. E o Raul, tem alguma história, algo que nessa sua trajetória, nessa sua peregrinação, falou, não, peraí, isso aqui me marcou de uma certa forma que eu não consigo esquecer? Assim como eu falei, a minha advocacia é voltada pela minha vivência. Então, minha mãe, por ter sido uma mãe solo, a gente usou muitas vezes a defensoria para tentar que meu pai fizesse pagamento da pensão alimentícia. Então, eu vi ali aquelas mães, o retrato da minha mãe. Então, hoje a minha advocacia ela é voltada para a mãe, geralmente o direito das mães e dos filhos, justamente nesse sentido, porque eu vejo como uma missão, o que eu passei, tentar deixar esse processo um pouco menos doloroso, porque a gente mexe com famílias, são pessoas que já estão muitas vezes desestabilizadas e elas estão pleiteando pouco, não estão pleiteando para ficarem ricas ou para terem uma vida ostentatória. Muitas das vezes, a maioria das vezes, é necessário pleitear juridicamente para que os genitores paguem o pouco para que a pessoa consiga viver. Então, algo que me marca muito é isso. Geralmente, quando uma mãe vem agradecer o pouco que a gente faz através da nossa profissão, é muito para eles. Às vezes, pela rotina, a gente acha que pode ser mais um processo, só que a gente tenta trazer uma advocacia humanizada, que eu acho que tem feito uma diferença nesses últimos anos, que a gente tem empregado muito para a advocacia de Itaperuna, que eles tenham no cliente não só alguém que vai entregá-los dinheiro ou honorários,
mas que eles peguem o caso justamente pensando na diferença que eles podem fazer na vida daquele cidadão. Perfeitamente. Eu gostaria de franquear a palavra para os dois, de uma certa forma agora, que talvez tenha algumas coisas que você quer acrescentar, né, na fala da Renata, e a Renata na fala do Raulos também. E a próxima pergunta, vocês fiquem bem à vontade para vocês pegarem e fazerem essa dinâmica aqui no programa. O que mudaria na presidência, da OAB com a chegada de vocês? Bem, eu vou começar falando uma coisa que tem um papel que é representativo, simbólico, mas que eu acho que ele tem que ultrapassar a simbologia, né? Tem que ultrapassar a simbologia. Desculpem, fiquei longe do microfone, né? Essa eleição da OAB, ela marca, né, a primeira eleição, onde necessariamente, na 11ª subseção, nós vamos ter uma presidente mulher. Né? E isso eu acho que é de suma importância e de relevância para a nossa classe como um todo. Né? Mas isso tem que ultrapassar esse viés da simbologia para poder alcançar a representatividade e inclusão que isso precisa de ter. Isso porque a gente vem de uma classe, né, os advogados, na sua essência e no seu início, onde a grande maioria eram homens. Né? Ao longo do tempo, a gente vem tendo mulheres e hoje a gente tem um quadro de inscritos, não só na nossa seccional, acredito que é a nível nacional, onde as mulheres ultrapassaram o número de inscritos em relação aos homens. E aqui nós não estamos fazendo guerra dos sexos, a gente está mostrando a relevância e preponderância das mulheres dentro da advocacia. Porém, os cargos de tomada de decisão, os cargos efetivos e de representação continuaram de sua predominância masculina. E a gente vê isso porque a gente tem hoje em Itaperuna, após tantos anos de instituição de OAB, pela primeira vez uma mulher que vai ser presidente. A gente tem na seccional do Rio de Janeiro, pela primeira vez, a possibilidade de uma mulher ser presidente. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que modifica. Só que isso vai modificar, né, para a 11ª subseção, independente de qual chapa seja eleita, e com isso eu já fico muito feliz. Mas, ultrapassando esse ponto, né, eu queria colocar aqui, assim, estou falando muito, não, posso continuar falando um pouquinho? Então, assim, eu queria colocar aqui também a seguinte situação. O Raulson narrou aqui as experiências dele, as expertises dele, eu narrei as minhas. E a gente vê pela própria narrativa, né, do que ele apresenta para vocês, das vivências que ele teve, e das minhas narrativas e as vivências que eu tive, que a gente é um grupo diverso, é um grupo de diversidade. E eu acredito firmemente nesse propósito que a diversidade ela traz alcance, ela tem maior alcance porque ela traz novas ideias, ela traz novos debates. Então, e isso a gente não vê nesse grupo só pela minha trajetória e do Raul. Se eu for pontuar aqui, eu tenho mais experiência, ele tem menos. Não experiência de advogado, mas tempo, né, de atuação. Né? Eu sou mulher, ele é um homem. Eu vim de uma família com um pouco mais de condição e estrutura, ele com menos. Né? Então a gente tem realidades e vivências que são diversificadas. E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o nosso olhar perante a classe. Porque a gente vai ter a condição, e a gente já montou um grupo pensando em explorar essas condições, de ser plural, de ser diverso, de ser inclusivo. Né? A gente traz um grupo mesclado por pessoas mais experientes, outras mais iniciantes, cada um trabalhando com uma área de atuação, e isso também mostra um olhar diversificado. Né? A gente tem na composição da diretoria também essa diversidade, e no grupo de conselheiros essa diversidade. Trouxemos muitos dos jovens para poder apresentar as suas demandas, apresentar, né, quais são, aonde que os reclamos da advocacia jovem, e misturamos isso com a maturidade de alguns com mais tempo de vivência, outros com menos, para que a gente possa ter esse olhar diverso. Então eu acho que isso é um ponto muito importante.
Vou pontuar só mais uma coisinha, vou deixar você falar. Uma das coisas, né, que a gente vê que a chapa contrária traz, né, como sendo um ponto negativo em relação à chapa 11 é a ausência de expertise e de vivência no processo eleitoral anterior junto ao OAB. Mas eu gostaria de pontuar aqui que, sinceramente, né, eu acredito veemente, né, que não existe essa necessidade de que você tenha ocupado um cargo eletivo prévio perante o órgão de classe para que você consiga chegar até a seccional e conseguir trazer benefícios para a classe de advogados. Acredito, sinceramente, inclusive, que pensar dessa maneira é negar, inclusive, o caráter e a essência democrática da maior instituição civil instituída no nosso país. Porque é uma instituição que tem apoio na diversidade de ideias, né, na pluralidade. Então, sinceramente, eu acredito que a chegada até a seccional, que a gente sabe que é necessária, sem sombra de dúvida, se você já teve uma experiência anterior, talvez você vai ter o telefone direto de alguém, você vai ligar, mas acredito mesmo que você consiga chegada através de trabalho, através de competência, através de dedicação. E é a isso que eu estou me dispondo. A minha trajetória de vida, ela mostra que eu sou uma pessoa determinada, que eu sempre corri atrás em prol de tudo aquilo por o qual eu me comprometi. E aqui não vai ser diferente. E como eu já disse numa outra oportunidade, um outro bate-papo que eu participei, sinceramente, não vejo experiência prévia como sinônimo, necessariamente, de competência. Tá certo? Então, eu acredito que a gente tem força de vontade, a gente é um coletivo que é diverso, a gente é um coletivo que quer trabalhar, é um coletivo que vem se esforçando para poder tentar representar, que vai se esforçar para tentar representar a classe de maneira eficaz. Então, acredito sinceramente que as portas da UAB, da seccional, que a gente sabe que nós teremos muita necessidade de estabelecer diálogos e compromissos, que ela vai estar aberta para poder nos atender. Até porque a seccional não trabalha para partido eleitoral, né? Vamos assim falar da OAB, chapa A ou chapa B. Isso pode acontecer durante o processo eleitoral. Você tem um apoio, né? Por exemplo, a outra chapa vem com apoio direto da seccional, nós não estamos com apoio direto da seccional. Mas assim, você está trabalhando para o coletivo. Então eu acredito que, inclusive, quem estiver à frente da seccional vai abrir as portas, porque a seccional está trabalhando, não é para a cidade do Rio de Janeiro, é para o estado do Rio de Janeiro, aonde está a 11ª subseção de Itaperuna e Laje do Muriaé. Então, eu tenho certeza que, caso a gente venha a ser eleito, nós vamos ser recebidos de portas abertas. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui isso registrado, porque realmente não acredito que portas serão fechadas para nós pelo fato da gente não ter uma experiência eletiva anterior. Fica o meu compromisso de luta e de determinação para poder atender os anseios da classe e conquistar, pelo menos, a maior parte das coisas o que for possível ser conquistado. Esse é o meu compromisso e eu acredito que esse é o cartão de entrada junto da seccional. Perfeitamente. Raul? A gente deve pontuar que a gente é chapa 11 até o dia 25 do 11. A partir do dia 26 somos toda a advocacia de Itaperuna. Então, nós já vamos estudar, além dos projetos trazidos, até as ideias trazidas pela chapa contrária, para a gente implantar a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro vai ser visível a diferença da atual gestão para a nova, se Deus quiser. Nós vamos ter uma OAB aberta, uma OAB que funciona, uma OAB que tem cursos, uma OAB que mensalmente vai ter mentoria, nós vamos ter um canal de mentoria específico para cada área. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão ingressando na advocacia e têm dificuldade em, de fato, saber como funciona a prática da advocacia familiarista. E nós sempre estamos tirando dúvida dessas pessoas.
Então, nós estamos trazendo essa implementação de mentoria específica para cada área, para que essas pessoas tenham mentores e saibam o canal o qual procurar. Então, assim, todos os advogados de Itaperuna vão ver a diferença nítida, porque hoje nós temos uma OAB, infelizmente, fechada, desde que eu saí da frente da presidência da OAB Jovem. Infelizmente, os eventos não acontecem mais, e eu sou indagado pelos estudantes, pela advocacia, pela jovem advocacia. Graças a Deus, nós temos adeptos que são advogados mais experientes, que de fato viram a diferença com o nosso ingresso na presidência da jovem advocacia, e nós queremos, de fato, trazer aquele pouco que nós fazíamos com a jovem advocacia para toda a advocacia, porque nós não somos só o futuro, nós somos o presente da advocacia. A jovem advocacia atua e atua muito. Infelizmente, eu vejo colegas recebendo R$45 para fazerem audiências, e nós vamos trazer, de fato, cursos para que eles saibam como cobrar, para que nós tenhamos em Itaperuna uma cobrança não tão inferiorizada, para que todos consigam, de fato, cobrar um valor que seja o justo para todos, porque, infelizmente, hoje nós vemos que pessoas pagam porque tem pessoas que recebem. Então, vão ser cursos, vai ter uma comissão de prerrogativas que, de fato, vai estar funcionando. Nós vamos tentar, de fato, ver o que pode ser melhorado na estrutura física da OAB. Nós vamos criar projetos para que os advogados possam usufruir, possam utilizar daquele espaço físico, fora a questão mesmo teórica da nossa classe, que nós precisamos de conhecimento. E isso a gente sempre trouxe na nossa comissão, e a gente pretende fazer muito mais, até por isso nós temos o nome OAB Mais Atuante. Nós queremos que aquele espaço físico esteja sempre sendo utilizado. Nós também queremos analisar a questão do dia, para que as pessoas tomem posse da carteira, porque o horário que é feito hoje é um horário que muitas vezes os familiares não podem participar, porque ele é na parte da tarde. Então, assim, a gente precisa conversar com a advocacia, com a sociedade. A gente quer também estar presente na sociedade, trazendo trabalhos voluntários, levando assistência social. Então, são muitos projetos e a diferença vai ser visível. A gente não precisa comentar muito, mas se você quer saber mais sobre os projetos, @Chapa Azul Itaperuna, a gente tem 10 projetos lá, podem ver que e se tiver alguma dúvida também, pode nos procurar no direct, que nós estamos dispostos a conversar com todos. Perfeitamente. Posso pontuar mais uma coisa? Pode tomar. Deixa eu aproveitar. Não, Não, é o seguinte, o Raul falou aqui das nossas propostas, né? Mas a gente tem 2 propostas que são... A gente monta, né, a estrutura de propostas pensando de maneira genérica, né? Até para que, se a gente for eleito, a gente consiga implementá-las. Mas existem 2 propostas que são, assim, muito fortes nas nossas ideias. A primeira proposta é a proposta de resgatar, né, essa questão da relevância da advocacia. A gente precisa de resgatar na sociedade, e a gente precisa de resgatar também os nossos colegas advogados, esse sentimento de pertença com o órgão de classe. A gente vê, né, que a OAB é uma das instituições mais antigas, com força constitucional, que está prevista na Constituição o exercício da advocacia, mas ao longo do tempo isso foi se perdendo. Eu lembro que quando eu formei, né, hoje a gente nem tem mais esse adesivinho, só os advogados bem antigos mesmo. Recebia-se um advogado, você comprava na OAB, juntava até dinheiro para poder comprar esse adesivo. Era um adesivinho que tinha um martelo, ele era vermelhinho, escrevia lá: sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. E aquilo era uma deferência ao advogado botar aquele adesivo no espelho do seu carro, né? O que tivesse carro, o que tivesse moto, as pessoas carregavam. Aí a gente via os colegas que às vezes não tinham condução, porque ele pegava na bolsa, né? Carregava na bolsa, na maletinha que ia para o fórum, esse adesivo. Então a gente precisa de resgatar isso junto ao nosso órgão de classe, que a gente vê que vem se perdendo. E para a gente resgatar isso, a gente precisa de começar garantindo os direitos que são previstos constitucionalmente para que o exercício da advocacia seja de fato relevante. E a gente precisa de fazer com que a sociedade veja esse rol de direitos, que são as prerrogativas, né, que são garantidas aos advogados, como
efetivos instrumentos para que você chegue e promova a justiça. O advogado ele não é uma profissão que ela é superior ou melhor do que outra, né? Não é isso. É porque se você é o responsável por garantir o acesso à justiça e a promoção da justiça, você precisa de ter condições de ter um exercício livre e autônomo para poder conseguir garantir os interesses e os direitos dos seus clientes. E isso você só consegue garantindo as prerrogativas que são previstas constitucionalmente. Então, nosso primeiro papel e nossa missão e nosso compromisso, que hoje eu já falei outras vezes, mas vou deixar aqui registrado, né, nesse podcast, é a gente montar uma comissão de prerrogativas forte. Uma comissão de prerrogativas onde você efetivamente tem advogados ali que irão atuar em prol da coletividade e da garantia do efetivo exercício desses direitos. Né? Hoje você tem uma comissão de prerrogativas montada? Tem um telefone que eu acredito que 90% da classe nem sabe qual é o telefone para qual ligar, caso ele passe por uma situação onde ele tem uma violação da sua prerrogativa. Então isso precisa de ser mais difundido, isso precisa de ser mais divulgado e nós queremos restabelecer essa força que a advocacia tem. E isso se restabelece garantindo os direitos aos advogados, fazendo um efetivo trabalho em prol da sociedade, porque a tríplice função da advocacia envolve, né? Envolve a fiscalizar o regular exercício, envolve garantir o acesso à justiça e envolve você também atender a sociedade, promovendo a justiça. Então, a gente precisa também de alcançar a sociedade, a coletividade como um todo. A gente tem uma população carente, a gente tem que trabalhar em conjunto com as autoridades constituídas para que a gente efetivamente consiga promover a justiça. Então, é nosso compromisso estabelecer comissões fortes, devidamente atuantes e ativas e comprometidas. Não só instituiremos, como iremos cobrar o efetivo exercício dos advogados que se comprometerem conosco a trabalhar nessas comissões. E o segundo ponto é a questão da transparência. A gente vê, não é transparência no sentido pejorativo, é no sentido de que se algo hoje está sendo feito, não está sendo comunicado. A gente não tem a dimensão exata de quais são os anseios daquilo que está sendo, quais são as lutas do nosso órgão de classe e efetivamente no que está sendo atendido ou não. A gente sabe que não está nas mãos da OAB você atender isso de forma, atender a todos os anseios da classe. Isso é devagar, é gradual, né? Mas você saber, né, e ter, né, esse canal de comunicação mais próximo é um estreitamento que a gente entende que é necessário. Perfeitamente. Eu gostaria de fazer duas coisas ao vivo aqui no programa. Eu fiz ontem e vou fazer hoje também. A primeira eu vou pedir ao Raul que abrisse seu celular para você mandar um abraço para todas as pessoas da chapa de vocês, né? Vocês não podem esquecer de maneira nenhuma deles, né? E pontuando nome por nome e dizendo. E dentro dessa fala do Raul, ele disse algo sobre mentoria. Então, como eu disse na chapa ontem aqui, eu gostaria de falar hoje também. Caso vocês, né, queiram assim, ganhando a chapa de vocês ou a outra, fique bem à vontade, para vocês até mesmo fazerem um programa da própria OAB aqui dentro. Porque pela como é que é o nome dela teve aqui ontem? Desculpa, Cláudia. A Cláudia disse para nós a mesma carência que vocês, que talvez algo tenha, mas está muito obscuro, não está sendo mostrado, né? Então, fique muito bem à vontade, nosso estúdio está bem aberto em relação a isso aí. Caso vocês queiram, vamos montar um programa, fazer parceria, porque eu tenho outros parceiros também, né, que vão realizar outros programas a partir do ano que vem. Então, quem sabe a OAB, né, faça parte desse programa também. Prazer, né? Independente da chapa que ganhar. Não vai ser, se nós ganharmos vai ser um prazer. Eu acho que a gente precisa desses espaços. Esses espaços têm um alcance tanto de representatividade, quanto um alcance para que a gente consiga chegar até o coletivo, né? Então, com certeza, pode contar aí com a gente já aproveita aqui compromisso, né? Se a gente for eleito, é do nosso lado e do seu também, então esperando. Deixei muito aberto, né? Porque como existe essa carência, né? E nós somos um podcast que a galera já tem gostado, já tem visto em toda a cidade, então é mais uma oportunidade para vocês aí, para deixar todos os advogados sabendo o que está acontecendo. Deixa eu pedir, doutora, no meu celular. Pode ficar à vontade. Eu estou acompanhada aqui também, né, da doutora Lídia,
que é candidata também na diretoria, né? Ela também vem concorrendo ao cargo de tesoureira, então ela está aqui também nos dando, nos prestigiando, né? Daqui a pouco eu faço igual ontem, eu chamo ela aqui, ela dá uma palavrinha e depois ela... O que você quer que entre, né? Deixa eu fazer aqui, tá? Tô sem óculos. Não, sem problema, fique bem à Sem vontade. óculos. Só mesmo para ver sobre o nome da chapa das pessoas. E assim, manda um abraço pessoal, mas já que a chapa então, assim, de vocês. a chapa está muito próxima, eu assim, sempre agradeço a esse grupo de 26 pessoas que se comprometeram conosco, né? Como eu disse, eu nem sei se eu disse isso aqui, mas assim, a gente é um grupo que nós não temos amizades pessoais, pelo menos na sua grande maioria, que a gente se juntou com um propósito único e específico de trabalhar em prol da classe. E eu, assim, me senti muito contente quando as pessoas foram chegando. Não foram chegando todas por mim, nós somos um grupo, e aí você vai trazendo pessoas, cada um vai trazendo o outro, e quando eu vi aquela coletividade, eu vi que a gente tem condições de ter o alcance que a gente precisa. Sim. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer aos 26 integrantes, posso falar até aqui o nome de todos eles, e também agradecer ao nosso grupo de apoiadores. Eu tenho tido um apoio grande, né? Eu tenho ido visitar os escritórios, feito as visitas, como eu disse, está muito próximo e assim, não sei se eu vou conseguir chegar a todos, mas a todos que eu tenho chegado, eu tenho sido tão bem recebida, ainda que a pessoa não opte por nos escolher, né, no dia da eleição. Mas eu tenho sido bem recebida e isso só me dá forças para poder continuar. Para me mostrar que efetivamente eu estou no lugar certo e que eu tenho força para trabalhar em prol dessa classe que também tem me acolhido e que tem apresentado todas as suas angústias, né? Eu tenho me colocado, a gente tem se colocado como assim, escutativa, e o primeiro passo para caso a gente seja eleito, a gente já começou a fazer, que é levantar a demanda de cada escritório, de cada advogado que a gente passou. E ali a gente está vendo necessidades enormes, imensas. A gente sente que a classe está se sentindo um pouco abandonada, como é o sentimento que eu tinha, e por isso me motivei a deixar meu escritório, fechar as portas do meu escritório para estar trabalhando em prol do coletivo, junto com esse grupo que é um timaço. Posso falar aqui pelo menos o nome da diretoria? Pode, fica à vontade. Posso, então. A chapa 11 ela vem composta por mim como candidata a presidente, né? Com o Raulson Santos como candidata a vice-presidente, pela Lídia Goulart, né, candidata a tesoureira, pela Marcele Godinho, candidata a secretária-geral, e pelo Felipe Boechat, candidato a secretário adjunto. Fora esses, nós temos os nossos 21 conselheiros, né? Eu não vou citar os nomes, não sei todos de cabeça, posso ficar... Os nomes eu sei, mas assim, sobrenome pode ser que eu deixe algum para trás. Mas eu gostaria assim, de agradecer do fundo do meu coração esse acolhimento que a gente tem recebido e a esse time, porque sem eles a gente não conseguiria estar aqui até hoje. Se você quiser, ler. Como conselheiros nós temos Rafael Freitas, Débora Boechat, Vitória Almeida, Marlos Antunes, Diego Araújo, Thais Pérez, Marcelo Perdigão, Milena Bastos, Luiz Albino, Naira Marinho, Andresa Reife, Fernando Godoy, Rodrigo Barreto, Luiz Oliveira, Luane Andrade, Josué Jobim, Wellington Gentil, Daniela Botelho, Daiane Rodrigues, Sávio José e Cristiano Reis. Perfeitamente. Recebam todos assim o nosso abraço. É algo que foi feito ontem. Tem sido aprendizado caminhar com todos eles. Nós estamos numa troca diária desde que iniciamos essa jornada. E o que era um projeto iniciante, talvez, se tornou num projeto muito bem estruturado. E a gente, cada dia, percebe que está no caminho certo. Porque todos estão com o mesmo objetivo de mudança, de verdadeira renovação. Não adianta renovar só mudando 2 ou 3. Tá certo. Isso a gente sabe que não tem como. Perfeitamente. Eu queria que a Líbia viesse aqui só um minutinho e vem dar um alô para a galera aqui, Líbia. Boa tarde, sou Líbia Goulart. Quero dizer que estou muito feliz de participar dessa chapa. Acredito muito nos propósitos da chapa e convido vocês no dia 25 para votar no 11, né? Uma chapa que traz aí um ideal de renovação,
com propostas para promover as prerrogativas do advogado e deixar um legado também para a sociedade. Acredito que juntos faremos diferente e a diferença para a classe e para a sociedade itaperunense. Pode 11. Vem comigo. Isso aí. Obrigado, Líbia. Eu prometo que na próxima vez o estúdio vai ser muito mais confortável e muito melhor, né? Para mais pessoas. Muito bem. Eu gostaria, Renato, você e o Raul, que vocês olhassem para as nossas câmeras agora, um por vez, e assim dissesse as suas considerações finais. Como eu disse para vocês, um bate-papo, 1 hora, já se foi, nem deu para perceber. Mas fique bem à vontade, considerações finais, a fala é com vocês. Eu vou estar iniciando, mais uma vez me apresento como Raulson, candidato à vice-presidência da OAB de Itaperuna e Laje do Muriaé. Nós iniciamos esse projeto com o único intuito de melhorar a classe, termos uma OAB mais atuante. Nós sabemos que nós fizemos um trabalho excelente junto à Jovem Advocacia. Queríamos muito ter trazido para toda a advocacia, mas como somos uma comissão, não teríamos como fazer à frente da diretoria, que tem essa função e exercício. Então, explicando para muitos que às vezes não sabem, nós trouxemos eventos especificamente para a Jovem Advocacia, porque era o que fomos designados. Então, nosso projeto é trazer uma advocacia mais atuante para todos, termos prerrogativas, pessoas que lutam pela prerrogativa, porque infelizmente nós sabemos que muitas vezes são violadas, e nós queremos que vocês deem um crédito a nós e acreditem também no que nós acreditamos. Juntos, por uma OAB mais atuante, no dia 25/11, de 9 às 17, vote 11. Muito obrigado. Obrigado. Renata? Então, pessoal, eu gostaria aqui de me dirigir, aos meus colegas advogados. Eu venho dizendo que a gente montou um grupo diverso, um grupo plural, para que a gente efetivamente pudesse trazer, um novo olhar para o nosso órgão de classe. O nosso órgão de classe, ele vem, pelo menos nos últimos 20 anos, tendo à frente o mesmo grupo de pessoas com pontuais alterações, mas representando, na sua grande maioria, os interesses de um grupo de advogados. Então, a gente precisa, e a gente vê a necessidade de oportunizar a outros advogados, a outros colegas, um novo olhar para o nosso órgão de classe. E é nesse contexto que a gente se apresenta como uma chapa de renovação, efetivamente, uma chapa que traz pessoas com diversidade de experiência, com diversidade de focos de trabalho, para que a gente possa um complementar ao outro e fazer efetivamente uma gestão que seja mais atuante. Então, tudo que a gente falou aqui, tudo que o Raulson pontuou, e tudo que a gente vem falando, é o desejo de trabalhar em prol da classe e pela coletividade. É para isso que nós estamos nos apresentando. Então, analisando as propostas de um lado e de outro, caso vocês queiram nos dar o seu voto de confiança, nós pedimos que, se você é pela renovação, se você espera por uma atuação mais efetiva, mais atuante, eu peço seu voto no dia 25/11 para a chapa 11. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a Renata, Raulson, a Líbia também, que está aqui, por esse tempo maravilhoso em que passamos aqui, esse momento prazeroso, em que colocamos tudo em prática do que vocês assim estão para realizar, para vocês fazerem. Fiquem muito bem à vontade, caso queiram voltar, tá bom? As portas estão abertas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo, por essa exposição da chapa de vocês, Eu acho que esse momento é muito importante para vocês estarem expondo, principalmente na internet, que cresceu muito, Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá joia? Nós que agradecemos. E eu queria agradecer você, que ficou conosco até agora, nessa tarde ensolarada, maravilhosa, e que o nosso amigo Raul está suando aqui, a bicas aqui, por causa do terno, mas, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Aí está você, meu querido advogado, agora. Ontem foi uma chapa e hoje foi outra. Eu
preciso ser imparcial. Então, a escolha agora está em suas mãos. Mais uma vez, muito obrigado, e nós queremos manter esse espaço e este lugar um lugar para todos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.